Aula do dia 21 de junho, disciplina Experimentação Agrícola, comentando a lista de exercícios ainda na forma de treino. Dados os valores abaixo, referentes a uma amostra de 11 espigas de milho, nas quais mediram-se o comprimento destas e seus pesos de 100 grãos. Então, como seria esse experimento, professor? Olha, numa mesma lavoura ou em lavouras diferentes, você sorteia 11 pés de milho para retirar a espiga. Como é que faz isso, professor? Você chega numa área com milho e diz assim: me pega, por favor, a espiga de milho que tiver no pé número 45. Aí a pessoa sai nessa fila aqui, chega lá no pé 45, aí somando 45, pronto, tira a espiga. Assim você não escolheu a espiga, é o que tem. Professor, mas se der uma espiga enorme, absurda, você sabe o que é outlier, né? E se der uma espiga xoxinha e tal, você também sabe o que é outlier. Nesse caso é só você mudar, mas não escolha a planta do lado não. Você escolhe. Deu aqui no pé de milho ridículo tal. Pois então pega o pé de milho 49, 57, aí toca para frente e pega. Certo? Não pode aí escolher a planta. Ao final disso, você escolheu 11 plantas, delas tirou as 11 espigas, e essas espigas debulhou, aliás, despalhou e mediu o comprimento dela, da base à ponta do sabugo. Mediu o comprimento, isso porque eu estava falando de grão. Se fosse milho verde, a gente tira as palhas primárias e mede ela ainda com as palhas, né? Porque o comprimento, as espigas de milho para milho verde tem um comprimento mínimo que as pessoas nos supermercados, nos locais mais exigentes, querem um milho de no mínimo tantos centímetros. Se eu me engano, 35, 37 centímetros. E as que sobram, a gente ou vende nas esquinas, né, BRs, assim por diante, ou tritura tudo, vira silagem, ou cria suínos com as sobras. Muito bem, essas 11 espigas, em cada uma, você mediu a espiga, aí chamou essas mensurações de X. Em seguida debulhou, misturou os grãos da espiga. Debulhou a espiga 1, mediu. Essa mesma espiga você tirou 100 grãos e pesou. Como é que tira esses 100 grãos, professor? Você não pode escolher, né? Você simplesmente separa uma mão cheia ali e conta quantos tem, deu 95. Pega mais 5, deu 100. Não pode escolher, é o que der. Tem umas maquininhas, não, umas bandejinhas perfuradas com outra embaixo, também com uns furinhos também. Quando você bota os grãos em cima, tem certinho 100 quadradinhos, só passam 100 grãos. Quando eles passam, você inclina a bandejinha e cai para a esquerda 100 grãos certinho. Isso serve para fazer teste de germinação, que você bota 100, ou então para fazer isso aqui, ó, peso de 100 grãos. Para grãos menores tem peso de 1000 grãos, como trigo, arroz, mas a gente usa com peso de 1000 grãos. Muito bem, então espiga 1, tantos centímetros, e 100 grãos dessa espiga pesaram tantos gramas. Espiga 2, 3 até a espiga 11. Multipliquei cada par de dados e somei, achei somatório de XY. Depois somei somente os valores de X, somente os valores de Y. Depois elevei cada valor de X ao quadrado e somei. Depois elevei cada valor de Y ao quadrado e somei. Assim eu tenho os dados para encontrar R. E aqui embaixo está a fórmula. Portanto, R é igual a isso aí. R igual a isso aí. Ok? Muito bem. Se R é igual a isso aí, eu vou evitar ficar escrevendo para não ficar atrapalhando nossa gravação. Bom, R igual a isso aí. Substitui os dados e encontra R. Neste caso aqui deu 0,55, né? 0, menos 0,5589. Certo? Deixa como estava, professor. Estava melhor assim. Ok. Então, ao multiplicar por 100, 55,89%. A pergunta é: esse valor é estatisticamente significativo? Parece baixa a correlação.
mas pergunta se é significativo. Então, ou é do acaso, esse percentual realmente é uma baixa correlação, porém significativa, ou é uma baixa correlação não significativa. Ou seja, não haveria correlação, e sim seriam características que nós chamamos de características indiferentes. Quer dizer, uma é indiferente à outra. Uma cresce e a outra se mantém como está. Se a outra está caindo, a outra se mantém como está. Portanto, professor, e aquela história lá do x e do y? Eu posso chamar comprimento de x e o peso de y, ou vice-versa? Sim. Certo? Tanto faz um como o outro se chamar de x. Muito bem. Então, aplicando-se o teste T, aqui não tem, mas você sabe que nós temos que ter a hipótese, né? Hipótese H0, hipótese H1, certo? Então tem que ter a hipótese. A hipótese H0, ρ igual a zero, né? Vou botar aqui só a reticênciazinha para a gente não perder tempo. Ρ igual a zero, ρ diferente de zero. Ρ igual a zero, ρ é uma letra grega que quer dizer correlação populacional. Essa correlação, se aceita H0, então quer dizer que aquele valor que você está encontrando pode ser considerado estatisticamente nulo. Certo? Esse valor estaria não significativo, e sim, ou seja, espigas grandes até teriam grãos maiores ou grãos menores, mas isso tem espiga grande que tem grão pequeno, tem espiga grande que tem grão mais leve, então, portanto, não se justifica dizer que espigas maiores têm grãos menores, se você aceitar H0. Se você rejeitar, aí veremos. Então, feito o T calculado, substitui aqui os valores na fórmula e encontramos aqui 2,02. O T tabelado é o T de n-2, portanto T de 9 eram 11 amostras. E deu T tabelado maior que o calculado, ou seja, T calculado sendo menor que o tabelado, né? Lembrando que o T tabelado está em modo porque ele é. E o T tabelado que ele esqueceu o negativo. Né? Mesmo que não tenha o negativo, é sempre em módulo. Portanto, módulo de T calculado foi menor que o T tabelado. Aceite esse H0. O coeficiente, olha, se você vai dizer aceite esse H0 e muda o assunto, então você ponto maiúsculo. O coeficiente de correlação R se igualou a zero. Aí, ó, se igualou estatisticamente a zero. Não se igualou, certo? Ele era de 55, então ele se igualou estatisticamente a zero. Implica dizer que essas características não estão correlacionadas, aí ó, significativamente. Quer dizer que elas estão, mas não é significativo, certo? Vírgula a 5% pelo teste T. Os programas de estatística que vocês fizerem uso por aí, já vão testar, já vai estar do lado testado. Certo? Quando você usa um programa, já está lá do lado teste T aplicado. Isso acontece com SAEG, com SAS, MSStat, CISVA e assim por diante. Genes. Bom, então a conclusão estatística seria essa. Agora, isso quer dizer o quê? Quer dizer que essas características não se correlacionando, o produtor não precisa se preocupar com elas para as suas tomadas de decisão. Certo? Vou guardar sementes para o ano que vem. Vou pegar só espiga média ou pequena. Por quê? Quando as espigas são grandes, tem grãos pequenos? Não, está dizendo aqui que não. Está dizendo que tanto tem espiga grande com grão mais leve, como também tem espiga pequena com grão mais leve. Por quê? Porque o comprimento da espiga não tem nada a ver com o peso de 100 grãos, ou vice-versa. Peso de 100 grãos não teve nada a ver nessa pesquisa, neste exemplo, nestas condições. Portanto, pessoal, essa pesquisa vale para você, para a variedade que você escolheu, para a região que você escolheu, para a tecnologia com que essas plantas foram cultivadas. Certo? Nas condições da pesquisa foi assim, não houve correlação entre essas duas características. Bom, continuando. Professor, aproveita e vai dizer, e se tivesse sido significativo? Aí você diria,
né? Vamos pegar aqui um T calculado maior, né? Pegar aqui um T calculado de 2,80. Aí seria maior que? Seria maior que, aproveitando o exemplo, maior, aí aqui seria rejeita, né? Rejeita CH0, o coeficiente de correlação não se igualou estatisticamente a zero, implica dizer que essas características estão sim correlacionadas significativamente a 5%. Ou você pode trocar tudo isso por houve correlação significativa, certo? Houve correlação significativa negativa entre o comprimento de espiga e o tamanho e o peso dos 100 graus. A vírgula 5% do teste T. Isso implicaria dizer que espigas grandes tendem ou estão correlacionadas a grãos mais leves. Veja só, pessoal, estou conjecturando. Se tivesse sido significativa e a correlação tivesse sido negativa, como foi. Então, você diria que se o T calculado for é maior do que o T tabelado, rejeita CH0, ou seja, houve correlação entre as duas características. Se houve e é negativo, quer dizer que quando uma característica está crescendo, a outra está diminuindo. Então, grãos mais pesados são observados em espigas menores, ou em espigas maiores se observam grãos mais leves. Como o produtor gosta de separar os grãos para a próxima safra plantar, ele costuma pegar os grãos do meio da espiga e das melhores espigas, certo? Professor, mas nesse aqui não deu. Não, nesse aqui não deu. Nesta pesquisa, neste exemplo aqui não deu. Portanto, essas são as decisões a serem tomadas para este exemplo, para esta pesquisa. Considerando os dados abaixo, referentes ao teor de gordura no leite de 6 vacas e a quantidade de concentrado. Concentrado, pessoal, é assim. O animal, ele come. O animal leiteiro, o animal para engorda, ele come ração comercial, muitas vezes chamada de concentrada, né? Porque tem carboidrato e proteína, tudo bem calculado. E volumoso. Volumoso são os capins, as silagens, fenos, que, como o próprio nome está dizendo, são de menor nutrição, né? Mas provocam volume, saciedade. O animal fica saciado e se acosta a uma sombra para ruminar, para ter sossego, para não se cansar, né? Nessa onda de não se cansar, já tem produtores de leite de alto nível, né? Não sei se o Brasil está fazendo isso já, mas nos Estados Unidos tem vacas que quase não andam mais. Estão paradinhas num quadradozinho ali, consumindo uma ração cujo volume nem é digestivo, só dá volume, são pedaços quadradinhos de silicone junto com a ração no meio. Aí o animal come aquilo, põe para dentro, claro, vai digerir o que é digestivo, o que é digerível, e o silicone vai defecar. Quando defeca, é lavado, esterilizado e bota de volta. Assim não tem um problema com produção de capim, de coisa nenhuma não. E a vaca vai estar nutrida, porque o que importa para ela são os nutrientes necessários e esses estariam na ração. Pequena conversa aqui para a gente ir se inteirando. Depois vocês podem pesquisar a respeito e falar com os professores das disciplinas pertinentes. Neste exemplo, já foi dado os cálculos todos. Enquanto que nesse aqui eu te dei valores que você não tem os 11 pares, mas já tem os cálculos a partir deles. Aqui você não tem os pares, não tem os cálculos, mas já tem o suficiente para achar o R. Quem é R? A soma de produto XY pela raiz quadrada do produto das duas somas de quadrados. Certo? Então, soma de produto XY dividido por raiz quadrada do produto das somas de quadrados. Já foram dadas, é só jogar na fórmula e usar. Achei. Deu 0,7965 ou 79,65%. Já foi positivo. Estou vendo que foi positivo. Se foi positiva, já posso dizer o seguinte: se houver correlação significativa, já sei que é positivo. O que é uma correlação positiva? Quando uma das características aumenta, a outra também está aumentando. Ou quando uma característica está caindo, a outra também está caindo. Ou seja, variam no mesmo sentido. Neste exemplo aqui, o T calculado foi um valor 2,635, tabelado 277. Por este exemplo, o T calculado foi menor que o tabelado, né? Então vamos melhorar isso aqui.
T calculado foi menor que o tabelado, né? Foi menor que o tabelado. Ok? Vírgula. Aceitamos a hipótese H0, né? De que não existe correlação, de que não houve, certo? É o termo passado. Não houve na sua pesquisa, de que não houve correlação significativa, certo? Significativa entre o teor de gordura do leite destas vacas e o concentrado na ração comercial, certo? Na ração comercial. Muito bem, estou aproveitando para vocês verem aqui uma correção no ato de alguém que fez esse gabarito, né? De alguém que fez essa lista. Isso aqui é de um de vocês, somados com outros colegas, eu vou pegando de um, pegando de outro, né? E se alguém achar um resultado diferente desse, diga, porque esse pode estar errado e o seu correto. Muito bem. Então, o T calculado foi menor, né? Foi menor. Portanto, aceita-se a ideia de que a ideia de que não houve correlação significativa. Assim, vamos para a pergunta. O que você recomendaria a um produtor que fornece leite para um laticínio fabricante de manteiga? Olha, o recomendado é que mais pesquisas sejam feitas a partir de outras variáveis que apresentem uma correlação com o teor de gordura no leite. Pois nas condições desta, as respectivas características foram indiferentes. Indiferentes. Certo? Foram indiferentes. Quer dizer o quê? Que eu não terei que me preocupar, o produtor não deverá se preocupar, não vou ficar escrevendo muito, porque como eu disse, pare de gravar. O produtor não deverá se preocupar com essa formulação da ração no que diz respeito à gordura. Né? Se é para produzir mais leite, se é para produzir outra característica do leite, tudo bem. Mas para este laticínio, porque se o laticínio produz manteiga, tem duas possibilidades. Ou ele compra o leite de vocês, produtores, tira o excesso de gordura e padroniza o leite para vender, porque a lei obriga que tenha pelo menos 3% de gordura. Então, se o leite vier com 3,7, 4,1, ele tira, vai tirando e vai fazendo a amostra. Até que quando o leite chega em 3%, ele invasa e vende. Ok? Chama leite padronizado. Se vocês virem lá nos saquinhos, vai estar lá, padronizado. Aí tem assim, teor de gordura 3%, que é o que a lei exige. Muito bem. E qual é o excedente? Ele faz manteiga, faz outras coisas lá, produtos cosméticos, sei lá o que ele vai fazer. Certo? Muito bem. Mas outra maneira é ele incentivar os produtores a terem um leite mais gordo e pagam mais caro por esse leite. Aí ele vai dizer assim, ó, para cada tantos por cento a mais de 3%, né, por cento no leite, eu pago X centavos no litro. Ou seja, se o meu leite chega lá com 3,5, suponhamos que ele me paga 1,50 no litro. Mas se chegar com 4%, ele me paga 2. Para mim é importante consultar os zootecnistas e agrônomos. Como é que eu faço para meu leite sair mais gordo? Já estamos vendo aqui que por esta pesquisa, nas condições desta pesquisa, ou seja, a raça de vaca que você achou, que você fez na sua pesquisa, o tipo de ração, o ambiente, tudo, nessas condições da pesquisa, o concentrado não é uma coisa que você deva levar em conta. Certo? Então é o que? Talvez seja a proteína, aí, outra pesquisa. Aí TCC, PIBIC e assim por diante. Se tiver alguma pergunta, façam, se não, vou passar para frente. Esse é o entendimento. Agora, como é que eu interpreto o meu professor? Com base nesse entendimento, faça a sua interpretação. O nome é interpretação. Quem está assistindo aí o The Voice, está vendo que ali cada uma tem um jeito de interpretar. E os avaliadores até requerem que a pessoa tenha o seu jeito de cantar, o seu jeito de interpretar. Não faça uma imitação do cantor original. Né? Já vi eles comentando isso. Então cada um tenha a sua. Por isso, os cálculos são de menos, que o que me importa é o que você sabe sobre eles.
Um pesquisador suspeita que solos ricos em matéria orgânica são melhor indicados para a produção de capineiras. Avaliando 9 solos diferentes, obteve. Está aqui os valores. Então, veja só. A ideia é, um produtor diz que tem um solo lá de tal maneira, e o vizinho dele, poucos quilômetros dali, produz muito melhor do que ele. E eles fazem tudo igual. Então, onde estaria a diferença? No solo, né? Foi tudo igual, então estaria no solo. Manda fazer análise, e aí você vai ver o que é que um tem que o outro não tem. Com base nisso, por exemplo, eu orientei 2 produtores lá em Santa Cruz do Milagre. 2 vizinhos produzindo coentro, cebolinha, couve e alface, pimentão, tomate, e um tinha bom rendimento, o outro não, me disseram, né, por e-mail, por WhatsApp. Mandar fotos para mim, e fiquei fazendo perguntas, que vocês devem fazer como agrônomo o tempo todo, muitas perguntas, e exames inclusive. Igual os médicos nos tratam, nós tratamos também o produtor com exame daqui, exame dali. Uma das perguntas que eu fiz foi, como é a água de irrigação? Aí um disse, a minha é da Gespisa. O outro diz, a minha é do rio. Tá aí a diferença. E eu falei, ó, obviamente é do rio que está produzindo bem, certo? Porque você traz do rio sedimentos orgânicos, a água vem com muita matéria orgânica envolvida e, teoricamente, tem uma qualidade, né? É mais natural. E a da Gespisa é tratada com alumínios, cloros, né? Vários ingredientes, substâncias para dar a potabilidade. Então, a orientação foi, use a água do seu vizinho, né? Combina com ele lá os custos, porque a sua água é que é o problema. Continuando aqui. Então, veja só, como seria essa pesquisa, professor? Você vai em 9 propriedades diferentes, ou em 9 locais da mesma propriedade, e faz a amostragem de solo. Só para lembrar um pouco de como é que faz essa amostragem. Você anda a esmo na propriedade, na área que vai ser cultivada, e aí para em um determinado ponto, limpa a parte superficial do solo, né, que é a folhagem, e aí faz uma enxadada de 20 centímetros. Depois, naquela parede que ficou, da enxadada que você deu, você faz baixa a enxada e tira o excesso de solo. Aquela parede que ficou, você raspa tirando ali uma amostra, uma parte, de cima a baixo. Bota num balde, faz isso em 4, 5, 12, 20 pontos diferentes, depende do tamanho da área, né? Senão você vai andar demais. Mistura tudo, tira 1 kg de solo ou menos, basta meio. Você aí bota a etiquetazinha, local, data da coleta, propriedade, meio mundo de informação, telefones, contato, tudo, e manda para o laboratório. Lá você vê a análise. Então tá aqui, ó, solo 1, solo 2, solo 3, solo 4, solo 5, 6, 7, 8, 9. E aqui as suas produções. Lá onde você amostrou, tirou a amostra do solo, você pega e mede ali, ó, 2 metros de largura por 5 de comprimento, vezes 5, 10. 10 metros quadrados, colhe o capim todo e pisa. Pesa, melhor dizendo. Só tem que ser 2 metros? Pode ser 1 metro, 1,5 metro, pode ser 5 metros, 10 metros. Leia uma pesquisa semelhante que você quer fazer e faça. Se você usou 10 metros quadrados, colheu aquele capim, vai dizer, colhi tantos quilogramas de massa vegetal em 10 metros quadrados. 10 mil metros quadrados, X. Aí você transforma os dados para tonelada por hectare. Muito bem. Feito isso aí, agora é só fazer os cálculos que você já está acostumado. Foi mostrado como fazer isso lá em cima, foi mostrado como fazer isso na segunda. Aliás, isso aqui, eu até errei. Isso aqui era para ser a primeira questão, né? Melhor assim, ó. Primeira questão, tomara que não perca a gravação. Se o senhor também inventa demais, termina perdendo a gravação. Ctrl X. Tô nem aí não, vocês já estão habituados, né? O assunto é simples. Portanto, se perder, vocês fazem depois. Aqui está aparecendo, ó, esse trabalho é da Andresa. Portanto, onde era 1 passa a ser 2. Onde era 2 passa a ser 3. É melhor assim. Mostrando que na primeira você faz tudo. Na segunda os dados já estão semi-prontos. Na terceira já estão prontos. Então, feitos os cálculos, aqui foi achado, obviamente, 0,9021
que multiplicado por 100 ficou igual a, certo? Muito bem. Tá aí o R que você obteve. Então esses cálculos todos, professor, dá para mostrar como é que faz no Excel? Meu colega Isaac, alguma dúvida com relação a fazer correlação no Excel? Não, professor. Muito bem. Então, feita a correlação, vamos para o teste, né? Pois Professor, não? nessa fórmula aí já tem vezes 100, ó. Depois da fórmula tem vezes 100, a pessoa já botou. Aí o senhor Aham, repetiu. muito bem. Obrigado, amigo. Feito isso, aplica-se o teste, né? Achou? O grau de correlação entre o teor de matéria orgânica do solo e a produtividade de capineiras foi de, nunca use E, viu? Nunca use E, porque não é não. A pesquisa pode até mudar de um ano para o outro. Em 4 ou 5 anos pode mudar o resultado da sua pesquisa. Certo? Pode mudar a composição do solo, em termos de matéria orgânica, depende do que você cultiva. A terra pode ficar degradada, a terra pode ficar melhor com o tempo. Então foi de tantos por cento. Testaremos este coeficiente aplicando o teste T, certo? Para verificar se este valor foi significativo ou não. Então está aqui, ó, dessa vez botou a hipótese direitinho, né? Devia ter sido em todas. Achou o T calculado, achou o T tabelado. Como o T calculado, né? Como T calculado maior que T tabelado, rejeitamos a hipótese H0, né? E concluímos que houve correlação significativa. Aí eu posso acrescentar aqui, ó, significativa, vírgula, positivo, né? Já que eu entre o teor de matéria orgânica do solo e a produtividade das capineiras, aí vírgula, a 5% pelo teste T. Eu vou dizer isso no meu trabalho. No seu trabalho, em algum momento, tem que dizer que foi a 5% pelo teste T. Certo? Ou aqui, ou na base da tabelinha, certo? Da tabela, de um gráfico qualquer, você põe lá embaixo essa observação. Né? Teste T a 5%. Ou nível de significância a alfa igual a 5% pelo teste T. E assim por diante. Tem que haver a identificação de qual a nível de significância você usou, se 1, 5 ou 10, a maioria usa 5, e qual teste você aplicou. Interpretação. Isso implica dizer que essas características estão correlacionadas, né? Foram, apresentaram-se, né? Melhor dizendo assim, ó, apresentaram-se correlacionadas, ou seja, quanto mais matéria orgânica no solo, maior seria, né? Maior seria a produtividade das capineiras, certo? É produtividade mesmo isso aqui? É. Então, a recomendação, recomendo que os produtores que produzem capineiras façam elas em solos, né? Ou faça, né? Ou façam, é melhor usar uma expressão melhor. Cultivem em solos com maior teor de matéria orgânica. Maior teor de matéria orgânica, pois o desenvolvimento das plantas foi melhor, né? Além do desenvolvimento, é o rendimento, certo? O sol tem diferença? Tem. A planta pode se desenvolver, né? Mas pode não render. O que é que você chama de desenvolver? Crescer, mas se o talo for fino, né? Não vai pesar. Então, pois o desenvolvimento das plantas foi melhor quanto à produtividade. Certo? Quanto à produtividade. Espero que tenha entendido. Na verdade, o que você fez aqui? Você descobriu, né? Você descobriu que em solos com maior teor de matéria orgânica, observou-se maior rendimento da cultura. Então, recomenda solos mais ricos em matéria orgânica. Simples assim. Certo? Na quarta questão e última,
Se não tiver nenhuma pergunta, se tiver, me façam. O pesquisador está selecionando reprodutores de caprinos, né? Que está... Coletou os seguintes dados referentes a duas características de seu interesse como melhorista. Certo? Então ele selecionou o comprimento do dorso e o peso vivo. Então, naquele monte de reprodutores ali, ele se perguntou, será que tem relação entre o comprimento, animais compridos são mais pesados? Ou animais curtos são mais pesados? Ou animais medianos? Como é que faz? Tem alguma relação com isso? Então, por sorteio, como é que se sorteia? De novo, sem a sua interferência. Se os animais são etiquetados, marcados, você escreve as marcas em papeizinho, sorteia e diz, pega aí os animais tais, 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 tais. Né? No caso aqui foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 animais. Então, pega esses 9 animais, mede o comprimento. Professor, como é que se mede? Aí é onde está. Você tem que se acostumar, quando for fazer pesquisa, a ler trabalhos semelhantes ao que você pretende fazer, para você definir o seu. De onde é que mede? Entre um chifre e outro? Entre uma orelha e outro? Ou é da cernelha, ali entre uma pá e outra, a omoplata, né? Ali é as apás. Então, bem no ponto ali onde tem aquele nozinho em bezerros, ou o cupim do touro, bem naquele ponto ali, puxa, e termina onde? Onde começa a cauda? Ou antes um pouco, ali a gente chama de garupa, né? No encontro daqueles ossos íleo e isquio. Então, você lendo trabalhos dessa área, as pessoas dizem, os carneiros foram mensurados no seu comprimento, pegando do lugar tal a lugar tal. E se ele não disser, professor, aí você entra em contato com o pesquisador, né? Por e-mail, por mensagem, com os seus bolsistas, sei lá. Tem muita gente no mesmo artigo e pergunta como é que foi feita essa medida. Ou vai lá na zootecnia, pergunta para quem é o responsável pelo setor de ovinocultura, chega lá, acha para o seu pesquisador e diz, se eu quiser medir o comprimento de um carneiro, quando o senhor mede como? Certo? E aprende como faz. Então, o dorso do animal costuma ser medido ali da cernelha até o início da cauda. Adiante, com esses números você faz os cálculos e aqui está achado o R, né? 0,4317 aí vezes 100 R igual a, ok? 43,17%. Muito bem. Feito isso aqui, o grau de relação, né? Se você preferir, melhor botar correlação, né? Melhor. Entre o comprimento do dorso e o peso do animal vivo, foi de 43,7%. Testaremos isso pelo teste T, igual a outra pergunta, feito, tal. Então está aqui as hipóteses. Pessoal, tanto variáveis como características, são dois nomes que se aplicam à correlação. Nos nossos trabalhos de pesquisa, a gente costuma dizer assim, ó, na cultura serão medidas as seguintes características: altura da planta, peso de 100 grãos, comprimento da espiga, número de grãos por espiga, número de fileiras na espiga, teor de proteína. Você sai dizendo o que vai medir naquelas plantas, certo? Ou você chama de características a serem mensuradas, ou você diz variáveis a serem mensuradas. Variáveis é um termo mais estatístico. Características das plantas ou dos animais é mais agronômico. Então está aqui, ó, T calculado, T tabelado. Como T calculado, né, vamos lembrar que o T é minúsculo, tem que falar a linguagem do autor. O autor fez isso aqui, teve trabalho para isso e definiu como T minúsculo. Como o T calculado foi menor que o tabelado, aceitamos H0, né? Esse zero aqui, pessoal, em vez de botar o zero do computador, bote o O minúsculo. De que não houve, né? De que não houve correlação significativa entre o comprimento do dorso e o peso vivo dos animais, né, do animal vivo, vírgula, a 5% pelo teste T. Okay? Interpretação. Sem uma correlação entre as características estudadas, podemos afirmar que o comprimento do dorso do caprino não influenciará, está errado,
Aqui está errado, viu? Está errado. Ó. É errado. Certo? Então o que você vai dizer então? Como é porque você não está falando de influência. Não é que o comprimento do animal influencia o peso dele. Não é que o peso do animal influencia o comprimento. Não. É diferente. Ó. A ração influencia o peso do animal. Porque quanto mais ele come, mais se alimenta, mais ele cresce. Certo? O esforço físico do animal influencia a dureza da carne. Quanto mais o animal corre, caminha, sobe, pula, né, mais dura fica a sua carne, que é o caso, a diferença da galinha caipira para o frango. Né? Muito bem. Então não usem a palavra influência na correlação. Correlação, pessoal, é coincidência. Coincidência, vamos dizer assim, com um efeito estatístico. É quando uma ocorre, a outra ocorre. Mas não é que uma faz a outra ocorrer, não. Certo? Bom, observou-se que animais mais pesados produzem menos leite. Animais mais leves produzem mais leite. Plantas de milho muito altas, espiga pequena. Mas não quer dizer que é a espiga que faz o pé de milho crescer. Ou então o pé de milho alto que faz a espiga ficar pequena. Não é assim. Certo? Então, aqui é o seguinte. Ó, como não houve correlação entre as características, disse que essas foram indiferentes. Portanto, você poderá ter, vamos ver o que está sendo pesquisado, você poderá ter animais compridos e pesados, como poderá ter animais leves também muito pesados e animais pequenos também serem bem pesados. Essas características não se correlacionaram. Certo? Portanto, recomendação, não se recomenda utilizar o comprimento do animal, nas condições dessa pesquisa aqui, ó, para você ter uma ideia de quanto ele pesa. Certo? Na verdade, na prática, isso aqui é significativo, viu? É só mudar os números aqui para ser significativo. Na prática, animais mais compridos costumam pesar mais. E aí, inclusive, um veterinário, um aluno de veterinária, há uns 10 anos atrás ou mais, desenvolveu até uma tabelinha. Uma tabelinha. E uma fita. Ele desenvolveu uma fita médica. Foi campeão da UFP, ou foi do CCA, de melhor PIBIC. O que é que ele fez? Uma fita. Em que tinha. Você, ao medir, né, você medir o animal, já estava escrito no finalzinho, de um lado o comprimento, do outro o peso estimado dele. Certo? Então, quando media, ele mediu o comprimento e o tórax. Não estou lembrado muito bem se ele soma os dois, ou se ele soma os dois dividido por 2. Eu sei que a fita métrica dele, né, entre aspas, esse nome métrica, a fita dele, ao medir o animal, ao lado da metragem, já tinha o peso que esse animal teria. Aí valia para quê? Para a raça que ele pesquisou. Se eu não me engano, na época era anglo-nubiana. Vocês que tiverem contato com caprinos podem fazer isso. Né? Ou ovinos. O que você faz? Você mede o comprimento do animal, lá entre uma pá e outra, até o iníciozinho ali da cauda. E aí em seguida, pesa o animal. Certo? E faz isso com vários deles. 15, 20. E faz o teste R. Faz o R e teste R. Se der significativo, lá em cima, 90 e tantos %, quer dizer que pode sim ser usada essa informação. Aí o que você faz? Você faz uma fita. Né? Você pega as 20 mensurações que você fez, divide por 20. Pega as 20 pesagens que você fez, divide por 20. E aí você tem a média de comprimento e a média de peso. E aí, ó, pode até fazer uma regra de 3 ou uma equação de regressão, que vamos ver já já. Né? Para cada tantos metros, quanto pesa o animal. Né? E faça a sua própria tabela. Certo? Você pode fazer a sua própria tabela. Aí, no dia a dia, se você quer saber se o animal está quanto pesa o animal, né? Você vai chegar numa propriedade, é só medir ele, vai na fitazinha ali. Esse animal pesaria vivo em torno de tantos quilos. Fiquem à vontade para trabalhar com isso. Né? É até uma ideia de trabalho de campo, né? Se quisessem fazer.
Muito bem. Neste caso aqui, como não foi significativa, né? Então, recomendo a análise de outras características, pois, né, nessas aqui não adiantou. Então, se você quer estimar o peso do animal, o comprimento não foi uma boa variável. Quem sabe outra variável, como por exemplo o diâmetro do tórax, certo? Fique à vontade. Alguma pergunta? Não tendo pergunta, eu vou então compartilhar com vocês o nosso próximo assunto, que é análise de regressão. Agora, com essa revisão de correlação, você vai ver agora regressão e vai perceber que é só uma revisão do que você já viu na disciplina estatística aplicada. Então, vou deixar que vocês leiam isso aqui quando forem nas suas casas aí, em outro momento, mas mesmo assim eu vou explicando, né? O método da análise de regressão pode ser usado quando houver, né? Quando houver, melhor, uma relação funcional entre duas variáveis. Aí chama regressão linear simples. Ou entre uma variável, chamada dependente, e duas ou mais variáveis independentes, regressão linear múltipla. Nós vamos ver as duas. Na disciplina passada vimos só uma, a primeira. Então, vamos recapitular isso aqui. Como é que era o uso da correlação? Na correlação, né? X e Y eram variáveis aleatórias quantitativas contínuas. As duas. Agora, nessa daqui, observe. Você está falando aqui de uma relação funcional. Quer dizer que uma estaria em função da outra. Certo? Quer dizer, a resposta de uma é porque a outra existe. Agora não é só porque tem altura de planta e comprimento da espiga. Não, agora é quantidade de adubo aplicado no solo e o comprimento da espiga. Então, a espiga está em função da quantidade de adubo aplicado. Certo? Então, quem é X? X é o que você está testando. É a variável independente aqui, ó. Variável, onde é que está? Independente. Certo? E Y, a variável dependente, ó. Y depende de X. Já na correlação, não. Na correlação não há essa dependência. Na correlação é uma existe, a outra também. Quando as duas existem e crescem no mesmo sentido, correlação positiva. Quando as duas existem e crescem em sentidos opostos, correlação negativa. Se o teste T der não significativo, quer dizer que não há correlação e que aquele crescimento ou oposto ou no mesmo sentido não é significativo. Ou seja, as variáveis seriam indiferentes. Já aqui não. Você está aplicando algo e quer saber como a outra característica responde. Então, aquilo que você aplica é X e o Y aquilo que vai responder. Lembrei a vocês na disciplina passada que a expressão Y é função de X lhe remete à equação da reta. Equação da reta, lá do segundo grau, no ensino médio. Que no final das contas quer dizer o quê? Y é igual a AX mais B. E lembrei a vocês que na nossa disciplina, essa ordem vai ser modificada. Na nossa disciplina agora, Y é igual a B mais AX. E esse B não será B, e sim beta. Né? Beta, que é a letra grega beta. Certo? Será beta. Eu não vou procurar aqui o beta nos símbolos para não ficar complicando muito meu computador. Então eu vou botar um B maiúsculo e chamar ele de beta 0. E o A será chamado de beta 1. Certo? Beta 1. Ok? Isso aqui fica assim, ó. Isso aqui também. Todo mundo já sabe disso aqui. Se parar de gravar, parou. Aí eu vou acrescentar aqui ainda, ó, o erro experimental. Por quê? Porque agora você vai fazer uma pesquisa, não é só observar as coisas. Você vai testar algo, você aplica algo para saber como é que é a resposta.
E, como se trata de experimento pequenininho, né, ó, 4 linhas de milho de 5 metros, 4 linhas de soja, 3 linhas de mandioca, 5 linhas de 6 metros. Então, é uma pequena amostra para dizer como funciona o todo. Portanto, existe um erro experimental. Quando você afirma algo na pesquisa, você tem sempre a probabilidade de estar errado, né? Pois bem, feito isso aí, né? Feito isso aí, nós temos, se você tiver só y em função de x, né? Regressão linear simples. E se o y estiver em função de mais de um x, como seria isso, professor? Aquela situação assim, ó, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Tá lembrado lá da equação do segundo grau? Observe que agora tem o y está em função de 2x. Esse e esse, né? Esse aqui está ao quadrado. Okay? Então, na nossa aula aqui, na nossa disciplina, esse A aqui, ó, vai ser chamado de beta 2. Beta 2, certo? Esse A aqui vai ser chamado de beta 2. Esse aqui vai ser chamado de beta 1. Ok? De beta 1. E esse aqui vai ser chamado de beta 0. Beta 0. E ainda tem o erro experimental. Então, quando você tiver o y em função de somente 1x, né, ou seja, a variável dependente em função de uma variável independente, regressão linear simples. Quando você tem um y em função de duas ou mais variáveis independentes, regressão linear múltipla. Como é que seria isso também, professor? Pode ser que você esteja testando assim também, ó. Em vez de x ao quadrado, que é a soma do segundo grau, você pode estar testando nitrogênio e fósforo, uma pesquisa com nitrogênio e fósforo. Né? Você está aplicando nitrogênio e fósforo e está estudando como é que funciona tudo isso. Então, você pode estar estudando nitrogênio, fósforo e potássio. Aí teria que ter o quê? Teria que ter um beta 3. Né? Tem que ter um beta 3. Beta 3, potássio. Então ficaria nitrogênio, fósforo e potássio aplicado ao solo e a cultura vai produzir como? Né? Entendeu como é que funciona? Seria assim. Né? Teria que ter um beta 3 aqui. Beta 3, potássio. Certo? Beta 3 potássio. Aí você estaria fazendo essa pesquisa. Certo? Lá na equação da reta, o professor disse para você, encontre A e encontre B, e você encontrou a equação da reta. Aqui eu digo a mesma coisa, encontre beta 1 e beta 0 que você vai encontrar. Ó. Beta 1 está no lugar do A, beta 0 está no lugar do B. Então, encontre beta 1 e encontre beta 0. Certo? Da mesma forma que você encontra beta 0, beta 1, beta 2 e beta 3, encontrará a equação de segundo grau. Ou, nós chamamos de regressão múltipla ou efeito quadrático. Certo? Já falaremos sobre isso. Quando você colher o resultado da sua pesquisa, coloque os pontos num plano cartesiano que já vai te dar uma ideia de como é. Olha, nesse aqui, ó, ao colocar os pontos são esses, ó, esse. Ao colocar os pontos, você já teve uma ideia de que seria uma equação da reta. Está aqui a reta, ó. Tá aqui a reta. Só se fosse uma curva, uma parábola, então equação de segundo grau com positividade, né? Ó. Positivo. E se for assim, professor, baixa e depois sobe. Equação de segundo grau também, negativo. Né? Ponto de máximo, ponto de mínimo. Então, lembrando. Então, quem é o nosso x? Aquilo que você pretende pesquisar o efeito. Quem é o nosso y? Aquilo que você está medindo para saber se aquele x realmente surtiu efeito. Então, a grosso modo, esse é o adubo, essa é a quantidade de grão produzida por hectare. Na equação que você encontrar, quem é o beta 0? É o ponto em que essa reta toca o eixo y. Então vamos projetar aqui, ó, bem aqui assim. Então seria 8. Seria 8. Vou botar 8,5. Né? Seria 8,5.
Beta 0 igual a 8,5. O que é esse 8,5, professor? É que se eu não aplicar nada, ó, no ponto 0, ó, 0x, ó, se eu aplicar 0x, certo? 0 do produto, e eu faço isso, professor? Claro que eu faço. Lembra do testemunho ou controle? Quando eu vou estudar adubação, doses de alguma coisa, eu sempre testo o 0. Ou seja, não aplica nada, 4 repetições sem nada, 4 repetições com 2 toneladas, 4 repetições com 4 e assim por diante. Então, tem que ter o testemunho ou controle. Na ausência do X, ó, 0, quanto produz? Produz beta 0. Ó. Como é que eu sei disso? Observa a fórmula. Observa a fórmula. Um instantinho. Ó, se o X for 0, 0 vezes isso é 0. Sobra beta 0. Quem é beta 0? Lá na equação da reta dizia que era a constante da equação. Aqui também é a constante da equação de regressão. É o quanto y produz se eu não aplicar nada de x. Certo? 0. E o que é o beta 1? É o que eu ganho em y para cada 1x. Ó. Se o x fosse 1, se o x for 1, ó, o y vai aumentar beta 1. Ó. 1 vezes beta 1 mais o beta 0. Então, quando o x era 0, o y será beta 0. Se o x for 1, o y é beta 0 mais o beta 1. Então, o beta 1 é o que a cultura ganha para cada uma unidade de x. Certo? Para cada uma unidade de x. Portanto, beta 0 é o ponto que a reta intercepta o eixo y. E o que é o beta 1, professor? É a equação da reta. Que aqui é a equação da reta. Ó, tem uma reta, não é segundo grau, não. Então, o beta 1 é o ângulo formado entre esta reta e uma reta paralela ao eixo x. Ó, paralela. Tá. Esse ângulo bem aqui, ó, esse ângulo aqui é o ângulo beta 1. Quanto maior for o beta 1, mais a cultura ganha para cada 1x. Lógico. Né? Se o beta 1, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui um beta 1 aqui. Deixa eu um instantinho. Um beta 1 aqui. Deixa eu apagar aqui a equação de segundo grau. Esse erro experimental. Vou botar aqui. Suponhamos que a nossa equação fosse assim, ó. 8,5, que é o mais 1,5 x. Mandioca. Certo? Isso aqui, a cultura é mandioca. Certo? Em tonelada por hectare. Ok? Tonelada por hectare. Muito bem. Então tá aqui, ó. Se eu não aplicar, nas condições da pesquisa, se eu não aplicar nada no solo, que é o testemunho controle, vai produzir quanto? 0, né? Vezes 1,5 é 0. Eu vou produzir 8,5 toneladas por hectare. Senhor produtor, nas condições da pesquisa, se o senhor não fizer nada, só fizer preparar o solo e plantar mandioca, vai produzir em torno de 8,5. Mas se o senhor colocar 1 tonelada por hectare, suponhamos que o X seja quem? Vamos supor que o X seja calcário. Então, ó, se o senhor aplicar 1 tonelada por hectare, né? Tonelada por hectare. Se o senhor aplicar 1 tonelada por hectare de calcário, já vai ganhar 1,5 tonelada de mandioca. Ó. 1 vezes 1,5, soma com 8,5, já vai dar 10 toneladas por hectare. E se eu colocar 2 toneladas, doutor fulano? 2 toneladas, você vai ganhar 3 toneladas a mais. Ó. 2 vezes 1,5 dá 3, com mais 8,5, 11,5 toneladas por hectare. Se eu colocar 3 toneladas, 3 vezes isso aqui. Ó. Então, quem é beta 1 é o quanto se ganha para cada uma unidade de x. Certo? É o quanto se ganha para cada uma unidade de x. Ok? Muito bem. Se você testar até 5 toneladas e o produtor perguntar, e se eu colocar 6? Aí não foi inclusa na minha pesquisa. Eu terei que fazer outra pesquisa. Você testou 0, 1, 2, 3, 4 e 5 toneladas por hectare. Então, você tem esses resultados. Se o produtor quer colocar mais, você tem 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Você testa outra pesquisa. Certo? E aí você aumenta as doses para ver como é que fica.
Professor, eu boto tonelada de calcário no meu experimento? Não. Lembre, você tem que dizer assim, ó, se é 3 toneladas por hectare de calcário, então no meu experimento vai pegar quanto? Aí você fez aqueles cálculos na questão anterior, na lista anterior. Então você tem que ver, sua parcela, sua área experimental tem quantos hectares? Tem só 1/4 hectare, então é 1/4 da dose. Certo? Só para lembrar esses detalhes. Muito bem, no final das contas, todos já estão lembrados, né, que o que você tem que fazer é achar beta 0 e beta 1. Né? Todo mundo já se lembrou aí. Né? Aí aqui é a dedução das fórmulas. Nós não somos alunos de estatística do curso de graduação em estatística, mas está aqui o caminho que o estatístico usou. Achou o sistema de equações normais. Né? Aqui ele isolou o beta 1. Né? Ele isolou o beta 1, ó, isolando. Beta 0 na equação 1, ele isolou, tá. Aí achou que beta 0 é igual a média de y menos beta 1 x. Mas quer dizer que para achar beta 0 eu preciso do beta 1. Então, quem é beta 1? Aí ele pega isso aqui, ó, e joga onde tinha beta 0, ele bota ó, na equação 3. Ó, substituindo 3 em 2. Então, onde tinha beta 0, ele botou essa expressão aqui. Ó. Então, bem aqui, ó, ele botou aquela outra expressão. E aí trabalhou isso matematicamente e chegou que beta 1 tem essa fórmula, beta 0 tem essa. Ok? Beta 0 tem essa. Como é que é isso mesmo, professor? Observe. O beta 1 é muito simples, mais simples que o R de correlação. Ó. É a soma de produtos x e y, que você já aprendeu a calcular no R, dividido pela soma de quadrado do desvio de x. Ó. É um pedacinho do denominador do cálculo do R. E achou. Achando o beta 1, joga na fórmula de beta 0, né, e acha o beta 0. Beta 0 é a média de y menos o beta 1 que você achou vezes a média de x. Então, pega os valores de y, divide pelo tamanho da amostra, pega os valores de x, divide pelo tamanho, a quantidade de doses que você testou. E aí está feito. Bom, para nosso caso agora, que somos alunos de experimentação agrícola, não basta encontrar a equação de regressão. Assim, depois que você encontrar, né, depois que você encontrar beta 0 e beta 1, é importante escrever a equação. Certo? Então você vai e escreve a equação. Cadê ela? Deixa eu pegar ela aqui para levar para lá. Você vai e escreve. Depois que você encontra, Ctrl C, você vai e escreve a equação. Não é só me entregar. Está aqui, pessoal, o quanto é o beta 1 e quanto é o beta 0. Não. Agora você vai e diz. A equação de regressão é essa daqui. Né? Aí, esse beta 1 que você achou, você bota bem aqui. Esse beta 0 que você achou, você bota bem aqui. Professor, mas pela fórmula aqui está positivo. Bom, se o beta 1 que você achar for negativo, aqui fica negativo. É lógico, ó, mais por menos dá menos. Né? Mais por menos dá menos. Então, se você achar, a fórmula é essa. Mas, se o beta 1 que você achou é negativo, mais por menos dá menos. Então, fica menos. Certo? E aí você estará com a equação da reta, no caso, o efeito do x é reduzindo o y. Se der positivo, o efeito do x é aumentando o y. E aí, como é que é a interpretação do gráfico? Quanto maior foi a dose, né? Quanto maior foi a dose de x, né? Aí você vai dizer o quê? Quanto maior foi a dose de calcário, maior foi a produtividade de mandioca. Nas condições da pesquisa. Então seria assim a sua conclusão. Muito bem. Feito isso aí, agora nós vamos ver um pouquinho mais do que isto, que é o quê? Sempre tem que se perguntar, pessoal, se aquele ângulo, quem é beta 1? Beta 1 é o ângulo que você acabou de ser mostrado lá atrás. Este ângulo, sendo muito inclinado, muito aberto, quer dizer que ao colocar quanto mais x, mais y é ganho. Mas se essa reta estiver assim, com inclinação pouquinha, quer dizer que o beta 1 é pequeno. Se o beta 1 é pequeno, você tem que saber se ele é significativo. Ó, y é igual a 8,5 mais 0,05x. Olha, y é produtividade. Se eu não aplicar nada, eu vou produzir, zero, né? Quando x for zero, eu produzo 8,5 toneladas.
E quando o X for 1 tonelada de calcário, eu vou produzir 8,5 mais isso. Dá o quanto? 55. O que é 0,05? É 50 quilos de mandioca. Então, se eu colocar 1 tonelada de calcário por hectare, eu ganho 50 kg de mandioca. Se eu colocar 2, eu ganho 100 kg de mandioca. Se eu colocar 3, eu ganho 150 kg de mandioca. Vale a pena ter todo esse custo para aplicar calcário para ganhar 150 kg de mandioca? Então, nós estamos vendo aqui que a pergunta é significativo esse beta 1? Então, nós temos que aplicar uma análise de variância da regressão para saber se é significativo. Em outras palavras, deixa eu voltar aqui para o gráfico. Se você tiver nos seus dados um gráfico assim, com certeza ele será significativo. Está vendo aqui o beta 0, o beta 1 ó, é um ângulo bem grande. Ó. Mas se essa reta estiver pouquíssimo inclinada, quer dizer que o ganho, aumentando o x, o ganho em y é pequeno. A pergunta é, esse beta 1 é significativo ou eu posso chamar ele de 0? Ah, entendi, professor. Então, a hipótese a ser testada é se o beta 1 é 0, pode ser chamado de 0 ou não. Exatamente assim. Certo? Então, a pergunta é, esse beta 1 pode ser chamado estatisticamente de 0 ou difere de 0? Se ele for estatisticamente diferente de 0, quer dizer que ao aplicar mais x, eu ganho mais y. Se ele for estatisticamente zero, quer dizer que isso não é significativo. Os ganhos não são significativos. Professor, igual o teste de Tucker, quando ele diz que esse valor não difere daquele outro? Sim. Na dose 0, produziu 8,5 toneladas. Com 1 tonelada de calcário, produziu 8,55. Com 2, 8,60. Com 3, 8,70. Então, o ganho é tão pequeno que o Tucker chama de A. Todo mundo recebe a letra A. Porém, na análise de regressão não é letra. É uma análise de variância, vai dizer se esse beta aqui, ó, se a regressão é significativa ou não. Então, esse B, que na verdade é um beta, nem que pare de gravar, eu vou botar esse símbolo beta, certo? Para que vocês acostumem-se a fazer o correto e não o que é possível. Muito bem, e se não gravar, vocês estão entendendo tudo. Então, o símbolo aqui, ó. Aqui símbolo. Cadê o beta? Meu computador, mostra para mim um beta aí. Tá bem aqui ele, ó. Tá aí o beta, certo? Então, a pergunta é, esse beta 1, ó, beta 1, tá tudo direitinho. Esse beta 1, Ctrl C, Ctrl V, ele é estatisticamente nulo ou ele difere de 0? Aí, professor, você botou aqui foi um difere. Então, procura o símbolo também, professor. Vou procurar. Símbolo tal, diferente. Ok. Pelo menos aqui vai ficar bonitinho. Então, a pergunta é, aquele ângulo que você viu lá atrás naquele gráfico, ele é tão pequeno, o beta 1 é tão pequeno que pode ser chamado estatisticamente nulo ou ele difere de 0? Certo? Se difere de 0, quer dizer que sim, quanto mais o x, maior o y. Quanto mais adubo, maior a produtividade. Se difere de 0 e ele for negativo, significativo. Quer dizer que quanto mais aplica uma coisa, pior fica para a cultura. Certo? Então está caindo o rendimento. Ou, se você está aplicando vermífugo, quanto maior a dose, menor é a quantidade de verme vivo na fezes. Então você manda fazer a análise de fezes, o animal tem 200 ovos e larvas por 100 gramas de fezes. Aplica as doses diferentes de vermífugo e aí manda fazer a análise de novo, tem só 14, 12, 11, 2. Então quer dizer o quê? Que quanto maior a dose do vermífugo, menor o número de ovos e larvas vivos por 100 gramas de fezes. Então é quando você está aplicando algo que reduz o outro. Nem sempre na agricultura, na pecuária, nós queremos só ganho. Podemos querer matar um inseto, matar lagarto, matar um micro-organismo. Muito bem. Então, professor, finalmente, deixa esse programa parar de pensar aqui, estou com medo dele. O que nós temos que fazer mesmo? Além de encontrar a equação de regressão e fazer o gráfico, você tem que fazer a análise de variância da regressão.
Eu não preciso nem dizer, meu caro Apolo, que isso aqui é depois que você fez aquela análise de variância lá que você está acostumado. Lembra? O experimento testou 5 doses de fósforo. Sim, professor. No DBC com 4 repetições. Aí você faz aquela análise de variância. Aí lá, F calculado maior que F tabelado. Rejeita CH0, ou seja, houve diferença significativa entre as doses. Aí, ponto. Neste caso, aplica-se teste de média. Não. Por quê? Porque agora você está lidando com variável quantitativa. Não é mais raças de caprino, tipos de esterco. Agora é dose do esterco, dose de herbicida. A variável é quantitativa. Quando o fator que você está estudando for quantitativo e você fixou ele para ver o efeito, não se aplica teste de média, e sim usa regressão. Então, lá onde você dizia no começo da disciplina, neste caso deve ser aplicado um teste de comparações múltipla, que pode ser Tucker, Dunker, Sheffield, Newman-Kills, Dunnett. Aí você não vai mais dizer aqui, vai dizer assim, ó, neste caso em que o fator em estudo é quantitativo, aplicamos o uso da análise de regressão. Certo? Faz a equação, faz o gráfico e ainda faz essa análise de variância aqui. Então são duas análises de variância, professor? Sim. A comum, a inicial, e essa aqui depois. Professor, e se lá na comum disser F calculado menor que F tabelado? Lá a gente dizia assim, então não precisa aplicar teste de média nenhum, pois aqui também se diz, não se faz regressão, coisa nenhuma não. Já diz logo, não houve efeito de calcário na aplicação de calcário na produtividade da mandioca. Entendeu, Laís? Entendi, professor. Então, se você fez uma pesquisa, faz análise de variância, F calculado menor que F tabelado, e o fator é quantitativo, você vai dizer, neste caso, aplicamos a regressão. E aí faz a equação, o gráfico e a análise de variância da regressão conclui e interpreta. Se o fator não é quantitativo e sim qualitativo, tipo de esterco, né? Tipo de calcário, tem dolomítico, calcítico, gesso, tá? Então você usa os testes múltiplos, né, de comparações múltiplas. Ok? Agora, mesmo encontrando, se for o uso da regressão, você terá que achar o gráfico, a equação, o gráfico e ainda fazer a análise de variância. Como é que é a análise de variância? A análise de variância da regressão tem essa formatação aqui. Quais são as causas de variação? Ou aquelas produtividades de mandioca estão variando por causa do produto que eu estou aplicando, né? Ou então por conta do acaso. O que é o acaso? É aquilo que independe da regressão. A gente chama de independente da regressão. Certo? Independente da regressão. Independente da regressão. Então, ou varia por causa da regressão, ou seja, por causa do que você está aplicando, ou é por causa do calcário, ou é por obra do acaso. Então, nós dizemos que, na minha equação da reta, né, análise variância da regressão, vou botar aqui, ó, linear simples, porque a da múltipla é diferente. Estamos falando da linear simples, por enquanto. Deixa eu gravar aqui. Análise variância da regressão linear simples. Por que simples? Porque tem um y em função de x, né? Ó. Y é função de x, certo? Eita, tá nada. Vou parar de escrever, pessoal. Agora deu uma travadinha aqui e complicou. Y é função de x. Ô computador, volta que eu não escrevo mais. Promessa é de. Opa. Pois bem, se y é função de x, de um só x, então é a equação da reta. Basta achar beta 0 e beta 1. E testar depois o beta 1. Quantos betas eu tenho na equação? Eu tenho 2 betas. Portanto, 2 menos 1, 1. Ah, professor, então o grau de liberdade é 1? Sim. Eu tenho 2 betas, né? Y é igual a beta 0 mais beta 1, x. Tem 2 betas menos 1, 1. Traduzindo, estou testando o beta 1. Certo?
Estou testando. O senhor está dizendo que não escreve mais, mas não para de escrever. Estou testando o beta 1. Lembra? Ó, só tem 1 grau de liberdade. Portanto, se o F calculado for maior que o tabelado, o beta 1 é significativo. Simples assim. E se não for significativo, quer dizer que é por puro acaso que a cultura está variando o seu rendimento. Não é por causa daquilo que você está aplicando, que é o calcário, por exemplo. O de sempre aqui. Você tem quantas amostras? Pessoal, lembra que você aplicava o teste de Tukey para as médias? Então aqui também você aplica a análise de regressão para as médias. São quantas médias? São 5. Suponhamos que você está testando 5 médias. 0, 1 tonelada de calcário, 2, 3 e 4. Então você tem 5 doses, terá 5 médias. Portanto, N igual a 5. 5 menos 1, 4. Aí. Quantos betas? 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. Ou, se preferir, 5 menos 2, 3. Espero que tenha entendido. Então, olha. Exemplo aqui. Estou testando. 5 doses, ó, I igual a 5, R igual a 4 no DBC, Pois bem, então eu tenho, ó, 5 tratamentos, portanto terei 5 médias. Então aqui fica, ó, 5 menos 1. 5 menos 1 igual a 4. E aqui, então 2 betas, 2 menos 1 igual a 1. E aqui seria ó, 4 menos 1. 4 menos 1 igual a 3. Ou, se preferir, usa a fórmula N-2. O independente da regressão é N-2. 5 menos 2, 3. Certo? Fique à vontade para usar o jeito que achar melhor. Daí para frente, pessoal, é soma de quadrada. Soma de quadrada não é segredo para vocês, é uso de fórmula. Não me importo com isso aqui. Tem uma fórmula para isso aqui, tem uma fórmula para isso aqui. Um menos o outro é esse. Esse por 1 é o quadrado médio. Esse por esse é o quadrado médio. Esse por esse é o F calculado e vai para o F tabelado. Que F tabelado? De 1 com esse valor aqui. Vai para a tabela, achou. Então é o de sempre. Vamos direto para o que interessa. Se o F calculado for maior que o tabelado, né, rejeita esse H0. Conclui-se que a equação de regressão explica significativamente a variável y ao nível de significância tal. Certo? Que você normalmente usa 5%. Muito bem. Traduzindo, quer dizer que a cultura está realmente sendo influenciada pelaquilo que você está pesquisando. Então, em outras palavras, se foi calcário para a produtividade da mandioca, você vai dizer assim: a cultura da mandioca respondeu significativamente aos aumentos nas doses de calcário. Quanto maior foi a dose de calcário, maior foi a produtividade da cultura. Aqui, ó. Significa que os pontos estimados pela equação de regressão, bem como quaisquer pontos dentro da reta, né, diferem entre si. Ah, professor, então é igual ao Tukey. Sim. Certo? A equação de regressão diz que a dose 1 foi melhor do que a dose 4 foi melhor do que a 3, a dose 3 foi melhor do que a 2, a dose 2 foi melhor do que a 1 e a dose 1 foi melhor do que não aplicar nada. Então, professor, se quanto mais calcário, mais produtividade, eu digo para o produtor usar 4 toneladas por hectare. Sim, se você testou 0, 2, 4, 6 e 8, né? Se você testou 0, 1, 2, 3, 4 e lá disse que quanto mais calcário, melhor, você vai dizer para o produtor, não passando de 4 toneladas, o senhor pode aplicar até 4, que vai ter boa resposta. É isso que aqui está dizendo, ó. Conclui-se que a equação de regressão explica, quer dizer que aquilo que você está achando, aquela fórmula matemática, aquela equação que você achou, pode ser usada por você para o produtor ter suas respostas. Professor, ainda não entendi. É o seguinte, ó. Deixa eu ver aqui, estou dando uma travadinha. É o seguinte, lembra daquela equação que eu fiz? Lembra daquela equação? Vamos botar aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Y igual a 8,5 mais 1,5 x. Quer dizer que sim, quanto mais eu aplicar aqui x,
não passando do que eu pesquisei, que é 4 toneladas, mais eu vou ter Y. E que a dose 0 produz menos do que a dose 1, a dose 1 produz menos que a 2, a 2 menos que a 3 e a 3 menos que a 4. Se fosse um turco, ficaria A, B, C, D, E. Cada um com sua letra. Certo? Muito bem. Em regressão, dizemos que quando a análise de variância da regressão é significativa, quer dizer que dentro daquela reta os pontos diferem entre si. Pois bem. E aquele R2? Já falei do R2 para vocês? Não. Mas falarei do R2. O R2 vai dizer para o doutor, né, se a equação, vai dizer para você, aliás, se a equação que você achou é precisa, pode ser usada para outras respostas. Falaremos disso já já. Vamos pegar aqui o segundo problema. E se o F calculado for menor, professor, do que o tabelado? Lembre-se, se for maior ou igual, rejeita. Se for menor, aí você aceita. Conclui que a equação não explica significativamente o fenômeno que você está pesquisando. Os pontos em cima daquela reta não diferem entre si. Traduzindo, a dose 0, na dose 0, a cultura da mandioca produziu estatisticamente o mesmo que produziu na dose 1 tonelada, 2, 3 e 4. Senhor produtor, nas condições da pesquisa, recomendamos que o senhor não aplique calcário. O seu solo não está precisando de calcário, uma vez que sem calcário também produziu tanto quanto com calcário, até a maior dose pesquisada. Espero que esteja entendendo. Agora apareceu aqui um tal de coeficiente de determinação. Acho que vocês não viram isso na disciplina passada. Mas se viram, vamos repetir. O que é esse coeficiente de determinação? Vai dizer se a equação que você está usando é precisa. Y igual a 8,5 mais 1,5x. Certo? Vezes x. No caso aqui, ó. Vezes x. Vou tirar o vezes. Então veja só. Se o produtor disser, doutor ou doutora, a senhora usou 0, 1, 2, 3 e 4 toneladas por hectare. Mas e se eu quiser usar 2,5 toneladas por hectare, doutor? Qual a estimativa de colheita que eu terei? Observe, doutora, não vou usar nem 2, nem 3, vou usar 2,5 aqui, ó, no centro aqui, ó, nesse meio, bem aqui, né? Qual a minha expectativa de colheita? Aí você vem, pega esse 2,5 e joga na equação, ó, 2,5, certo? Pega esse 2,5 aqui, ó, Ctrl C, e joga aqui na equação, ó, Ctrl V, e faz o cálculo, Então, faz o cálculo, 12,5 vezes 1,5 mais 8 e tal, vai dar, você vai colher tantas toneladas por hectare, certo? Tonelada por hectare. Aí ele faz a pergunta, ó, tem certeza? Bom, quem vai te dar esta garantia é o R2. Se o R2 for alto, você quer dizer que a sua equação de regressão tem bastante precisão para estimar valores. Se o R2 for pequeno, não. Certo? E quem é este R2? Simples assim. Pega a soma de quadrado da regressão e divide pela de total. Está bem aqui eles, ó. Está bem aqui, ó. Pega esse valor aqui, ó, de regressão, divide pela de total. Observe. De tudo que variar na pesquisa, o que variar por causa da regressão divide para cá é o efeito daquilo que eu estou pesquisando. O que não for por causa disso é por causa do acaso, é por obra do acaso. Então, em outras palavras, eu estou querendo saber da minha equação o quanto o acaso influenciou nas minhas respostas. Para isso, eu divido o coeficiente, a soma de quadrados de regressão, pela soma de quadrados de total. Okay? E aí sim, se o produtor me fizer essa pergunta e o meu R2 for alto, ó, eu vou e uso a expressão que ele deu. Quanto é que ele colhe aqui? Rapidamente. Alguém faz aí para mim. Quanto é que dá o resultado? Pois bem, lembre-se que o R2 dá entre 0 e 100%. Ó. Por quê? Porque também ele é o coeficiente de correlação ao quadrado. Se é R2, pessoal, está ao quadrado. Se está ao quadrado, mesmo o valor sendo negativo, ao elevar ao quadrado dá positivo. Portanto, o R2 nunca dá
100% negativo. Nunca, né? Por quê? Porque ao elevar ao quadrado o R, o que era negativo fica positivo. Portanto, ao contrário do coeficiente de correlação R, que pode variar de menos 100 a mais 100, o coeficiente de determinação só pode atingir de 0 a 100. Da mesma forma que o R nunca dá 100, porque não há perfeição na natureza, o R2 também nunca será 100, porque não há perfeição na natureza. Então, divida a soma de quadrado de regressão pela de total e você achará o R. Ou, se preferir, basta pegar o coeficiente de correlação simples de Pearson e elevar ao quadrado. Isto só vale para a regressão linear simples. Tá bem aqui, no caso de regressão linear simples, certo? Você pode simplesmente achar o R e elevar ao quadrado. Vai lá no Excel, igual a Corel, acha a correlação, eleva ao quadrado, já achou o R2. Certo? E se for regressão linear múltipla, que ainda vamos ver, aí só serve você fazendo a soma de quadrado de regressão pela de total. Ok? Traduzindo, na regressão linear simples, você pode usar essa fórmula, ou basta pegar o R e elevar ao quadrado. Na múltipla, não. Na múltipla só serve esta fórmula. Muito bem. Professor, cadê as fórmulas aqui para achar a soma de quadrado disso, soma de quadrado daquilo? Está aqui, facinho, facinho, facinho. A soma de quadrado total é o de sempre, é o de sempre. Cada valor de y ao quadrado menos o c. Quem é c? É o total de y ao quadrado por n. É o de sempre, pessoal. Soma de quadrado total. Certo? Professor, mas quem é y aí? As médias, lembra? y0, que é a média da dose 0. y1, y2, y3, y4. São as médias que você usaria para Tukey, aqui você usa para regressão. Então, pega a média da dose 0 ao quadrado, mais a média da dose 1 ao quadrado, quadrado, soma. Menos a soma delas ao quadrado por n, e achou a soma em quadrado total. Fazendo é mais fácil do que mostrando aqui. E a de regressão, professor? A de regressão é beta 0, que você tira da equação, vezes a soma das doses, melhor, a soma das produções, que é o y, mais o beta 1 que você traz da equação, vezes aquele valorzinho que você conhece, x vezes y, menos o c de novo, o c aqui de novo. Então, tal que eu prefiro que você calcule o c aqui por fora, para quando precisar usar. E o independente da regressão, professor, é um menos o outro, total menos regressão. Aqui tem um exemplo prático. Então, está aqui um exemplo prático. Observe, neste exemplo, alguém testou, não disse em que nem do que se trata, só números para você treinar os dados, os cálculos. Alguém testou um x aqui, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3. Pessoal, uma das coisas que a gente faz em regressão é essa equidistância aqui, tá variando 0,2 um para o outro, mais 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, tá vendo? Quando você vê essa equidistância, saiba, o cálculo que você tem que fazer é regressão. Cuidado com cursos por aí, em que dá esses dados e diz, faça a estatística de interesse. Aí você, correlação. Não. Os dados estão equidistantes, quer dizer que você tem uma variável sendo aplicada para saber como a outra reage. Então, uma é a independente, que é o adubo que você está aplicando, a outra é a produtividade, por exemplo. Pessoal, e se tiver assim, fica atentíssimo com isso aqui. Às vezes, você encontra uma pesquisa assim. Ctrl C. Para de escrever. É o jeito, certo? Ctrl V. Aí, às vezes, você está assim, Ctrl X. Ctrl V. Tá vendo? Ele botou o Y em cima e o X embaixo. Aí você manda no Excel fazer, o Excel faz, mas está errado. Porque para o Excel, o Y é independente. O que está em cima é independente, o que está embaixo é dependente. Então quem fez isso no concurso fez para te enganar. Resultado? Se foi assim, você tem que mandar, você tem que pegar esse aqui, pegar esse aqui
Ctrl X e botar embaixo, Ctrl V. Aí sim, manda o Excel fazer, que agora está correto. Certo? Fique atento com esse detalhe. Não é certo fazer isso em concurso, porque o nome disso é pegadinha, e pegadinha não deve conter em concurso. Mas, às vezes, a concorrência está tão alta, 800 candidatos para 5 vagas, para 80 vagas, para 20 vagas, que é obrigado você colocar algumas cascas de banana, porque senão passa todo mundo. Ou o dobro das vagas. E agora? Aí vai selecionar por idade, se tem filho, se não tem filho, com base na Constituição. Já houve isso no Ceará, um concurso da Emater, eram 20 vagas, passaram bem 30 e tantas. Aí tivemos que identificar o pessoal do concurso, teve que separar os melhores com base em quê? Dos 38 selecionados, quem é o primeiro colocado? Todo mundo fechou a prova, todo mundo tirou 100. Então, quem é o primeiro colocado? O mais velho que tem filho. Depois vai descendo até o último solteiro mais velho. Certo? Para não fazer isso, às vezes tem questões cabiciosas. Muito bem, aqui para terminar os cálculos. Não vou fazer, para a aula vai ficar muito extensa. Você vai fazer todos os cálculos, você já sabe. Como é que encontra o beta 1? Usa a fórmula lá. Ó. Acha os dados do beta 1. Né? Tá aqui, ó. Os dados de beta 1, ó. Acha isso aqui, acha isso. E acha beta 1. Acha o beta 0 e achou a equação. Não vamos perder tempo com isso aqui, porque aí é matemática, não é aula de matemática. Então você faz os cálculos direitinho, está aqui mostrando passo a passo, tá vendo? Tá, refaça para você entender. Tal. E aqui está a equação. O que eu vou mostrar para vocês é como fazer isso no Excel. Isso sim, certo? Isso sim. Ctrl C. O professor já mostrou isso no semestre passado. Mas é outra aula, é outra disciplina. Você pode ter esquecido. Então, terei que mostrar hoje com um pouquinho mais de pressa, outro dia com um pouquinho mais de tempo para a gente detalhar isso. Então, vem aqui, ó, marcou os dados, aí vem inserir, deixa o programa aqui me mostrar, vem aqui, ó, em dispersão, ó, gráfico de dispersão, tá vendo? Dispersão, pode clicar no primeiro, e ele te mostra aqui os dados, ó, tá aqui. Aí você se lembra daquelas aulas passadas, né? Ó, clica aqui para mudar esses dados, clica aqui para mudar esses dados. Vamos direto para o que interessa. Não bote assim na minha prova que eu dou 0. Tem que organizar tudo. Se não sabe fazer, paga alguém que sabe de Excel. Outra hora eu ensino, mas nesse momento eu quero só mostrar. Clica aqui, aí botão direito, adicionar linha de tendência. Linha de tendência, ó, tende a, quando aumenta o X, aumentar o Y. O programa já para em linear. Aí você vai lá em cima e põe exibir a equação e o R2. E o programa já mostra para ti. Então está aqui, ó. Tá aqui a equação. O programa te mostra naquele sistema AX mais B. Aí você vem aqui e muda, ó. Menos 0,14 mais. E aí, ó, tira daqui. O que você quer? Beta 0 mais beta 1x. E o R2 vem em casa decimal. Você vem aqui, bota uma vírgulazinha. Vem aqui e bota um percentual. R2 90%. Alta precisão experimental tem a equação de regressão. Quer dizer, se o doutor me perguntar, doutora, a senhora testou aqui, ó, 2.2, 2.4, 2.2, e se eu colocar 2.5, tá bem aqui, ó, 2.5, aí eu vou e uso a equação. Substituo esse x por 2.5 e faço o cálculo e digo, você vai colher tanto de tanto. Tem certeza? Tenho. A minha pesquisa teve alta precisão experimental. CV foi pequenininho e o R2 deu lá em cima. O produtor não sabe disso. Certo? Pois bem. Feito isso aí, voltamos para cá. Aqui, ó, tá tudo feitinho. Achou a equação, passo a passo, no braço. Se você não tem calculador científico, no celular não está funcionando, pega a calculadorinha, vender pão e faz os cálculos. Tá aqui tudo direitinho. Depois análise de variância. Soma de quadrado, tá aqui, ó. Soma de quadrado total. Y ao quadrado. Ó. Quem é y? Y ao quadrado, tá vendo aqui, ó? Y ao quadrado, tá aqui, ó. Y. Ó, os valores de y ao quadrado, ó. Tá aqui, ó. Y, ó.
O valor de y quadrado, até o último. Certo? Então, menos o c, usa as fórmulas tudo direitinho. Achou aqui, ó, soma de quadrado de regressão. Pessoal, adotem 6 casas decimais para não ter problema, viu? Em regressão, pelo menos 6 casas decimais ou poderá ter problema. Esses valores aqui, ó, soma de quadrado de total e de regressão são tão próximos entre si, às vezes, que o total, por questão de aproximação, dá menor do que regressão. Aí quando eu faço, suponhamos que aqui seja 2,10. Olha, esse valor menos esse vai dar negativo. Não existe soma de quadrado negativa. Se é soma de quadrado, tem que dar positivo. Então foi que houve, você errou os cálculos. Mas eu fiz tudo direitinho. Mas você, não usando o número de casas decimais de 6 ou mais casas, poderá ter este equívoco, né, em termos de cálculo. Muito bem. Feito isso aí, ó, são 5 doses, né, no exemplo aqui, menos 1, 4. São 2 betas menos 1, 1, 4 menos 1, 3. Divide esse por esse, divide esse por esse, achou, divide esse por esse, achou o F calculado. Quem é o F tabelado? F de 1 com 3. F de 1 com 3 deu esse valor. O meu F calculado, cento e tanto. Foi maior que o tabelado, significativo 1%. Né? Também não bote só assim. Eu quero que você interprete e faça todas as conjecturas que eu já expliquei e está gravado logo atrás. Muito bem, feito isso aí, conclusão. A equação de regressão explica significativamente a variável dependente y ao nível de 1% de probabilidade pelo teste F, né? Pelo teste F. Quer dizer o quê? Quer dizer que sim, quanto maior a dose, quanto maior o x, maior o y. Aqui não tem nome, né? Ainda não tem o que é que está sendo pesquisado. Então, quanto maior o x, maior o y, né? Nas condições dessa pesquisa. A equação de regressão tem boa precisão experimental? Vamos saber. Divida a soma de quadrado de regressão pela soma de quadrado total. Aqui deu 97,4%. E o Excel deu quanto? Né? O Excel deu 97,42%. Está certo. Mesma coisa. Né? 0,42. Mesma coisa. Muito bem. Então, faz o gráfico. Como é que faz o gráfico, professor? Você acabou de ver ali como é que faz no Excel. Aí, Ctrl+C, Ctrl+V, joga para o Word. Ficou assim, no meu caso aqui, né, que eu não importei. Então ficou assim, tá aqui tudo direitinho, né? Professor, você não testou a dose zero, não. Eu incluí para ficar bonitinho, certo? Mas esse zero aqui, esse gráfico tem que parar bem aqui, ó, no 2.2. Não tem a dose zero. Só para ficar bonitinho que eu testei, que botei aqui. Mas, não se esqueça, nessa pesquisa não havia a dose zero, certo? Zero, não havia. Certo? Não havia dose zero e o seu resultado. Certo? Botei ele só para ficar bonitinho. Muito bem, feito isso aí. Pode-se atribuir um valor de x e encontrar y através da equação de regressão. Desde que o valor não passe do valor que é pesquisado. Né? Não pode testar acima de 3, que a pesquisa foi de 2.2 até 3. Certo? Pode usar a equação? Pode, o R2 deu alta, a equação tem alta pressão experimental. Agora, você vai... Está aqui um outro exemplo, né? Melhor. Deixa eu ver bem aqui. Tá. Agora você tem aqui um outro exemplo para você pesquisar, certo? Para você pesquisar e saber se você entendeu bem a equação de regressão, equação da reta. Porque na aula que vem já vai ser múltipla. Se tiver alguma pergunta, faça. Se não tiver, vou parar a gravação.